O 10 por 1 de hoje é com o senador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, e é uma parceria com o jornal 7 Dias. Como mestre e professor, se tornou referência em direito administrativo, depois da construção de uma longa carreira nos bastidores da esfera pública. Se elegeu como vice-governador de Minas Gerais na sua primeira eleição disputada, governador eleito em primeiro turno com quase 63% dos votos em seguida, e hoje é senador da República com mais de 5 milhões de votos recebidos dos seus conterrâneos. Considerado tanto pela crítica quanto pelos seus colegas de plenário como um dos congressistas mais respeitados e influentes do país, Antônio Anastasia nos recebe para uma conversa franca sobre o seu histórico pessoal, o seu programa de choque de gestão, a sua ideia de novo pacto federativo e regionalização dos municípios e o presidencialismo de coalizão. Sem se esquivar de assuntos polêmicos, como o seu posicionamento enquanto relator do impeachment de Dilma Rousseff, qual será o seu papel nas próximas eleições do ano que vem, as atuais reformas políticas, penais, trabalhistas e previdenciárias e muito mais. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Senadora Anastasia, hoje o senhor senador, ano que vem eleições para governo. O que o senhor pretende do seu futuro político? Bem, eu pretendo completar o meu mandato no Senado, ainda tenho 5 anos de mandato, mas pretendo também trabalhar de maneira muito forte no ano que vem para a vitória dos nossos candidatos, nosso grupo político em Minas Gerais, tanto no governo como no Senado, e é claro também o candidato do meu partido a presidente da República. O senhor já exclui a possibilidade de ser candidato ao governo? Por essa hora sim, eu já manifestei que não tenho nesse momento, vamos dizer assim, o estímulo à candidatura, tendo em vista que fiz um bom governo, já fiz a minha parte, e acho que é bom o rodízio de novos nomes, né? Mas vamos trabalhar para a vitória do nosso grupo no ano que vem. Para o senhor, qual foi a real importância do choque de gestão? Bem, o choque de gestão demonstrou de maneira muito clara ao Brasil e até ao mundo, porque fomos modelo de várias instituições como o Banco Mundial, que a gestão pública é um pressuposto imprescindível para boas políticas públicas. Então a gestão pública passa a ser uma prioridade muito relevante e, é claro, colocando como o cidadão no centro das atenções e conseguindo bons indicadores com resultados na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança pública. Novo Pacto Federativo, uma das bandeiras do senhor. Na realidade, hoje o Brasil é uma federação de mentira, é uma federação, vamos dizer assim, falsa, porque os estados e municípios estão à míngua, sem competência, sem autoridade, e não há na cultura brasileira hoje o respeito à federação. Então, no Senado, a minha bandeira tem sido, de fato, o combate a favor da federação e do fortalecimento dos estados e dos municípios. Simples municipal. Uma proposta que fiz exatamente com vista a fortalecer a federação, permitindo que os municípios menores tenham um tratamento diferenciado em relação aos maiores, com menos exigências e com menos burocracia. Andamentos das reformas, como anda em Brasília? As reformas de Brasília andam no ritmo mais lento do que nós gostaríamos, mas o ambiente político não é bom, então dificulta o andamento mais sério e mais rápido. Já tivemos a votação da reforma dos tetos dos gastos, muito importante, votamos a reforma trabalhista, estamos discutindo a previdenciária, que vai sofrer modificações, e agora esperamos a grande reforma, que é a principal, que é a reforma política, mas que lamentavelmente esta é a mais demorada. O senhor, inclusive, já foi, ainda que interino, ministro do Trabalho, em determinado momento de transição. O senhor acha que a reforma trabalhista ficou satisfatória? Ela vai ser modificada agora por uma medida provisória, conforme ficou combinado entre o Senado e o governo, tirando alguns pontos que considerávamos exagerados, não é, em termos de reforma. Mas eu acredito que nós temos de mudar um pouco, porque no Brasil a CLT é de 1943, baseada na Carta de Mussolini, de Lavoro de Mussolini, muito ultrapassado. Então nós precisamos atualizar a legislação e permitir, de fato, que técnicas mais modernas sejam levadas à relação entre capital e trabalho. Claro que é um tema sempre muito polêmico, mas acredito que a reforma, como foi colocada, ela permitirá avanços, mas vamos depender agora fundamentalmente da interpretação que a Justiça do Trabalho for dar a essa nova legislação. O que o senhor pensa a respeito da regionalização? Totalmente favorável, porque, imagine, Minas Gerais é um estado do tamanho da França, com 853 municípios. Se nós não regionalizarmos a ação do governo, e digo isso em Minas, mas podia estar falando para o Amazonas, Bahia, Mato Grosso, não há como fazer. O Brasil, por si só, é um continente. Sem regionalizar, é impossível governar. O senhor acha viável no Brasil presidencialismo de coalizão? E tem demonstrado fraqueza. Nós tivemos 5 presidentes, 2 caíram por impeachment, recente, nos últimos 25 anos. Então é um presidencialismo que está sofrendo dificuldades. Eu defendo
nesse momento, semipresidencialismo, ou seja, o presidente tem força, eleito pelo povo, mas governa ao lado do primeiro-ministro que tem um apoio sólido do Congresso. O que está errado? É a alta carga tributária ou a má distribuição de recursos pela União? As duas coisas, porque temos no Brasil uma carga tributária exagerada em face de outros países, pelos serviços públicos deficientes que prestamos, concentrado na União e ainda somado a uma má gestão da administração pública que leva a desperdícios permanentes. O que esperar da reforma penal? Reforma penal, nós não devemos esperar um combate à impunidade, penas maiores para os crimes mais graves, penas alternativas sem prisões para os crimes que não têm poder ofensivo à sociedade e a tentativa de agilizar cada vez mais o processo penal para que se torne mais rápido e, é claro, diminua a sensação de impunidade que é muito grave no Brasil. E de fato, de concreto, o que esperar da reforma política? Eu acho que no primeiro momento, pelo que se discute, nós teremos o fim das coligações, a médio prazo a diminuição do número de partidos, com a cláusula de barreira também. E eu espero que haja a mudança do sistema, que o sistema de eleição proporcional que temos hoje no Brasil tem se demonstrado insuficiente para os anseios populares. E eu defendo o modelo distrital misto no molde alemão, no qual se vota duas vezes. No distrito, onde há uma proximidade grande entre o eleito e o eleitor, e na lista partidária, que é um voto mais ideológico. Funcionário público, ministro, vice-governador, governador, senador. O senhor já transitou por todas as áreas, do lado de cá e do lado de cá, de lá. No Brasil, o que está errado? É uma pergunta difícil, né, meu caro Julinho? Eu acho que nós temos, como vários outros países, muitas coisas erradas, muitas coisas certas. Eu acho que nós temos a nosso favor, pelo menos, um grande capital humano e uma riqueza extraordinária. Mas nós temos, que eu coloco sempre como fundamento e a bandeira principal da minha luta, a falta de prioridade na gestão pública. Porque a gestão pública nunca foi prioridade no Brasil, nós nunca investimos na administração. E o resultado é isso que está aí, não é? Na verdade, é uma desorganização. Então nós temos condições de ter uma boa educação, sim, temos bons professores, temos alunos dedicados, mas não há organização, os recursos são desperdiçados. Então se nós tivermos metas, gerenciamento intensivo, luta por resultados, eu tenho certeza que o Brasil vai evoluir muito. Animal não é coisa? Não, não é coisa. O animal tem sensibilidade. Não é, evidentemente, o animal não é ser humano, mas ele não é uma pedra, ele não é um sofá, ele não é um automóvel. Ele tem uma sensibilidade e nós devemos defender muito o meio ambiente e os animais em particular. Qual é o projeto que o senhor está mais engajado atualmente? O senhor tem vários, de leis, de emendas. Tenho vários. Tem um projeto muito importante que já foi aprovado no Senado, está agora na Câmara, na fase final, que é sobre a segurança jurídica. É um projeto muito técnico, mas ele é quase revolucionário, porque ele vai permitir, de fato, que nós tenhamos um processo decisório no Brasil diferenciado, no modelo mais avançado do mundo, dando segurança ao gestor, que hoje está muito inseguro. Tem também um projeto muito importante de negociação coletiva no serviço público, para evitar as greves, inclusive um projeto apoiado pelos sindicatos dos trabalhadores, e é muito importante, que vai permitir menos litígio e mais diálogo. Um deles é que o senhor aconselha aos ministros a não poderem se candidatar depois da ocupação do cargo. Por quê? É verdade, porque o que acontece na prática é que a pessoa ocupa o cargo de ministro ou de secretário, mas ao ocupar aquele cargo já está pensando na sua eleição. Então, se ele não for parlamentar, se ele já for parlamentar, muito bem, mas se ele não for parlamentar, ele tem de dar uma carência de 4 anos para se candidatar depois. Ele tem de se dedicar à pasta e não a questões eleitorais. Eleição 2018 no cenário nacional, o que há por vir? Não, aí não sabemos ainda quem são os candidatos. Eu acredito muito na vitória de um candidato de centro, apoiado pelas forças políticas que eu integro, do meu partido, o PSDB, e para termos, a partir de 2019, uma recuperação bastante efetiva da economia brasileira. Reforma previdenciária? Ela deve ser aprovada, não como foi encaminhada, já fatiada, não é, com algumas atenuantes, porque também não podemos, do dia para a noite, mudar a Previdência, mas sabemos que ela é importante. É bom alertar a todos que, se mantivermos como estamos, daqui a poucos anos não haverá dinheiro para pagar os aposentados. Então, talvez modificar um pouco a questão da idade e as regras de transição. Como prioridade, se pudesse escolher, qual a reforma o senhor daria insistência para resolver? A reforma política, porque ela é chamada mãe de todas as reformas, porque ela permitirá um fortalecimento da democracia e, é claro, parlamentares mais comprometidos com seus eleitores. O que o senhor achou do Macron quando ele propôs a redução de número de parlamentares? Achei positivo, porque o número na França é até muito exagerado pelo tamanho da França. Aqui no Brasil também existem essas propostas, não é? Eu acho que essa discussão tende a haver até para a diminuição do custo do Estado, que é muito alto no Brasil. O que
senador. Obrigado. Um prazer. Muito obrigado. Obrigado.